E quando usa aplicativos, seja o que você roda bastante em Uberlândia, ou seja o que você tem que rodar mais de 99 vezes, te dá algum tipo de punição, de minutos, de horas, de dias, ou quem sabe você até perde a conta do aplicativo, porque segundo eles você cometeu alguma infração, falta grave, chama o VAR, dá aquele amontoado de jogadores no cantinho e no final das contas você acaba sendo expulso ou punido veemente ou que seja brevemente. Você já foi punido alguma vez pelos aplicativos? Salve, salve geral, motora de pecador na área. Eu esqueço, eu confesso que eu esqueço. O homem nasce bom, o que o corrompe é o trânsito e os passageiros. E hoje, apesar de não ser diretamente a ver com o passageiro, tem a ver porque é eles que denunciam a gente pelo aplicativo. Vamos lá. Como que é a minha maneira, a minha forma, a meu ver, de como que eu devo conduzir o meu dia a dia aqui no meu carro? Bem, no que diz respeito ao trato e ao treslado com os passageiros, bom dia, boa tarde, boa noite, sempre olho todo mundo que entra dentro do carro para que eles vejam que eu os vi, fico olhando, se puxa assunto eu converso, se não puxa assunto eu não falo, se eu vejo que tá no celular, tá fazendo alguma coisa, eu tento deixar o som de uma maneira, digamos assim, incômoda, para que não incomode nem ele naquilo que ele estiver fazendo e também eu consiga ficar aqui com um sonzinho de fundo, seja na rádio ou seja no som, o que for, fica bom para ele, fica bom para mim. Porém, contudo, no entanto, assim, agradar passageiro... Vamos lá. Agradar ser humano é uma coisa complicada, é uma coisa difícil, para não dizer impossível. Porque assim, gostos, desgostos, jeitos e trejeitos, cada um tem o seu, cada um vai defender aquilo que acredita, e no final das contas todo mundo vai acabar puxando sardinha para aquilo que ele acha que é certo, que ele acha que é legal, independente se ele não tem a noção do que realmente é certo e o que realmente seja legal. Eu sou um cara educado, eu sou um cara cortês, vou comentar sobre algumas punições de ambos os aplicativos que eu já recebi e que eu parei na hora, assim que recebeu, até porque se é punição, não tem como, se você fica lá parado por alguns minutos ou horas, você não tem muito o que fazer, eu entro em contato com o chat, eu ligo se tem a possibilidade, mas eu faço de um tudo para não dar motivo para passageiro nenhum vir encher as minhas paciências, os meus pacová para numa reclamação indevida. Bem, eu me lembro da primeira punição que eu recebi. E cara, vamos lá, se eu não estiver enganado, eu vou contar aqui, foram 3 punições que eu recebi de ambos os aplicativos, tá? Os 2 mais conhecidos aqui. Eu acho que eu recebi punição de uma, o outro falou, não, pera aí, a gente tem que ficar igual, não pode estar meio descompensado, vamos deixar esse cara meio aí, ele já fala que ele é muito pecador, então vamos dar nomes aos pecados dele, vamos puni-lo para que ele não ache que ele é o maioral só porque ele deu certo em um, tem que dar certo no outro. Enfim. A primeira punição foi num dia chuvoso, num bairro de periferia do ABC Paulista, que eu não vou falar o nome, porque no final das contas vai ter gente reclamando aqui, nossa, você tá reclamando do bairro, tá reclamando da cidade. Não, eu tô contando apenas o que aconteceu comigo. Era um dia chuvoso, eu ainda levava passageiros no banco dianteiro. Eu vi que tinha uma parada, mas até então não era muito malaco velho. Entrou uma moça com 2 crianças pré-adolescentes, guarde isso. Entrou no carro, bom dia, boa tarde, boa noite, ok. Era boa noite, na verdade, porque já era noite. Assim que entrou no carro, lembra que eu falei, um adulto, 2 pré-adolescentes. Eu vi que era uma parada, tipo, no mesmo bairro, poucas ruas acima ou abaixo. Aí ela falou, moço, tá eu com os meus filhos aqui e ainda vai entrar o meu marido com os meus 2 enteados. Faça a conta, um adulto, 2 adolescentes, mais um adulto, 2 adolescentes. Eu tô fazendo a conta certa? 2 adultos, 4 adolescentes. Levando pessoas aqui na frente, quantos assentos que sobram? Tirando o meu, porque eu não posso sair porque eu tô levando, sobram mais 4. E nós estamos falando de 6 pessoas. Falei, moça, poxa, não dá. Ah, mas aí um no colo do outro, não sei o quê. E tava próximo a uma rodovia, onde eu sabia que periodicamente acabava tendo blitz. Falei, moça, infelizmente não dá. O que eu fiz? Eu falei, olha, voltarei para a sua casa e vou encerrar. O meu erro foi, sei lá, ter colocado o passageiro errado, ou algo do tipo, até para não ser cobrado. O meu erro foi esse, eu assumo.
Mas eu falei, moça, não tem como. Eu não consigo dar continuidade com essa viagem, que vai extrapolar o número de passageiros que o carro permite por lei, por segurança de todo mundo e pra eu não me estripicar tomando multa se tiver realmente blitz logo ali na frente, como parecia que tinha. Ela não gostou muito, mas cara, eu tinha descido a rua, andado, sei lá, menos de 200 metros, voltei e encerrei a viagem. Eu nem acho que eu fui tão errado em não cobrar, porque ela queria cometer uma infração. Cara, eu andei que seja 300, 400 metros. Vou receber pelos 300, 400 metros. Já era finalzinho da tarde, começo da noite, eu já estava direcionado para casa. Só que aí, como num passe de mágica, antes de aceitar a próxima viagem, o que apareceu de mensagem no meu celular? Conta bloqueada por... como que é? Conta bloqueada por infringir leis de não sei o que do aplicativo. Se eu não me engano, eram 4 horas. Eu falei, ué, mané. Até eu me ligar, beleza, aí eu parei o carro, o aplicativo não tinha como logar, ele deslogou automaticamente, e aí eu fui ler. A definição da qual a punição eu estava recebendo era: iniciou a viagem sem o passageiro. Velho, quando eu falo que os passageiros fazem a gente pecar além do trânsito e que o brasileiro é um povinho de merda, cara, ela ficou chateada porque eu não quis dar cabo e continuar com a infração, com a baboseira que ela queria. E ela colocou como se eu tivesse chegado lá no local de partida, iniciei e depois... O que acontece? Esse era um momento, final da tarde, início da noite, de muito movimento, em tudo quanto é geral, tanto nos aplicativos como no próprio chat, ou se eu ligasse pra lá. Eu não consegui contato, eu fiquei, não lembro, 3 ou 4 horas bloqueado, mas eu liguei o outro aplicativo, mas fiquei pé da vida. No dia seguinte, eu liguei pra lá e falei, olha, quero entender melhor dessa punição. Não, porque a gente viu aqui que você iniciou e o passageiro reclamou. Que eu falei, não. Vamos lá, façam a prova dos 9, verifiquem tanto o meu aparelho quanto o aparelho do passageiro. Eu sou meio que malaco velho. Eu falei, olha, se vocês olharem pelo GPS, vocês viram que eu fui, de fato voltei até onde ela estava e dei uma conferida no GPS da infeliz da passageira. Porque se ela estava com o aparelho do qual ela mesma pediu, vocês vão ver que ela se locomoveu junto comigo. Aí deu alguns minutinhos, Leonardo, a gente tá percebendo aqui que realmente essa reclamação, ela é improcedente. Fala, tá, então ela é improcedente. Vocês me bloquearam por algumas horas, me impediram de trabalhar e ainda não deram e não tinham muita... gente para atender no chat, no telefone de vocês, para que eu contornasse aquilo a tempo. Aí meti, né, fiquei grande. Não pude trabalhar as últimas horas porque tanto o passageiro foi equivocado, para não dizer maldoso, e vocês acreditaram neles. Aí tem toda aquela história que eu falo para vocês, desde o início da década de 90, promulgação do Código de Defesa do Consumidor, que faz com que só o cliente tenha razão sempre. Eu discordo veementemente disso, mas é o que geralmente acaba acontecendo. Aí ela pediu imensas desculpas, mas que no final das contas não tinha muito o que fazer. Eu falei, pois é, eu acabei ficando vendido. Eu falei, então, vamos lá. Eu estou ligando porque no final das contas o prejuízo eu já tive de não conseguir trabalhar as horas que eu precisava. Mas eu quero a minha reputação ilibada. Eu não quero que vocês coloquem aí que essa foi uma punição que era procedente, e se porventura eu tiver mais uma ou duas, vocês me bloquearem, vocês me cancelarem e eu não tiver mais como trabalhar. Então eu quero justiça, eu quero que isso seja tirado. Bem, aconteceu, eu reclamei bastante com eles, e vamos lá, eu tive mais uma ou duas, eu não vou lembrar agora, mas eu não vou reclamar muito, porque assim, por hora, eu não... Tem duas coisas que eu posso bater no peito e falar que eu sou, digamos assim, honesto pra caramba, e ninguém pode me reclamar em relação a isso. Eu ainda sou réu primário, não fui pra cadeia nenhuma vez, pode ser que eu vá, e eu nunca fui punido de uma maneira que fosse justa por nenhum dos aplicativos. Então, cabe a mim, e eu acho mais do que justo, lutar pela minha integridade, lutar por dizer que eu sou ilibado até o momento. Não vou cuspir pra cima, dizer que fiz alguma caquinha aqui e aí vão me punir de uma maneira honesta, de uma maneira certa, e muito menos perder o réu primário. Meu Deus do céu, só quero ser pecador, não quero ser criminoso. Por mais que às vezes, inúmeras vezes, os pecados que eu cometo, às vezes fica parecendo que se eu der um pouquinho mais de brecha, eu vou perder o meu réu primário. Então, se eu cometer alguma coisa que faça com que, de fato, eu perca a minha razão,
tranquilo, pode me punir. Agora, o aplicativo vir punir a gente de uma maneira improcedente. E no final das contas, acho que essa é a minha maior reclamação. Tanto no vídeo anterior, quando eu falei do quesito de leis, de ser multado, da indústria da multa, como em punições do aplicativo. Eu sou o mais honesto possível para não cair nessa. Mas eu não acredito que, eu vou só culpar o outro, porque cara, eu ouço história. A minha família toda sabe que eu trabalho com isso daqui há anos e ouve histórias, sabe? Esses dias os meus avós, cara, a gente, coisa rápida. Estavam indo de um bairro para o outro, pegou uma via que tinha um pedágio, no aplicativo já é cobrado o pedágio, o cara, o feed jegue, jegue não, porque parece que eles estão em extinções, são jegue, jumento, enfim, tudo com G. O cara cobrou de idosos além do que deveria ser cobrado. O cara cobrou o valor do... Então, eu acredito que às vezes por conta desses Zé Ruelas e de gente desonesta, a gente acaba pagando o pato. Eu assumo, eu sou um cara honesto. Até o presente momento eu não dei razão para ninguém me punir ou me multar, talvez sim, mas falando sobre punição de aplicativo. E aí, como que a gente se defende disso? No meu caso, eu ligo, eu faço escarcéu, eu mando mensagem. No final das contas, não é só aquele prejuízo, é para que tirem do meu histórico que eu fiz alguma caquinha, sendo que eu não fiz. Se eu fiz, beleza. E até o momento que vos falo, até a gravação desse vídeo e a publicação dele, eu nunca cometi nada para que fosse punido de maneira correta por nenhum dos dois aplicativos, seja lá em Uberlândia, seja em 99 vezes. Eu nunca dei razão e pretendo não dar razão, porque eu tento ser o mais Caxias possível. Mas no final das contas, vamos ser honestos, o que acontece, o que tem de oportunidade pra gente se lascar, não tá escrito. Mas e você? Já foi punido alguma vez indevidamente enquanto motorista? Recorreu? Não recorreu? Ou você, passageiro, vamos lá, PES, pelo amor de Deus, você já quis prejudicar algum motorista só porque você não gostou da... eu tô com a camisa do Corinthians aqui. Denunciei porque eu achei a camisa dele uma camisa que eu não gostei. Que a Nossa Senhora da Bicicletinha nos ajude, porque olha, ser brasileiro é complicado. Ser brasileiro é embaçado. Você faz tudo da maneira mais honesta e sempre tem o fim de... Deixa eu parar, senão aí eu vou acabar perdendo a razão, perco meu réu primário, os aplicativos me acham, me punem, ou vocês me denunciam. Deixa pra lá. Vamos que vamos.